Serve a Deus. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, palavra que o Senhor nos traz avante. No Evangelho reportado pelo discípulo Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Lucas, capítulo 19, diz assim a Sagrada Escritura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Bendito Deus. Prezados irmãos, irmãs, vemos aqui a obra do Senhor, em que Ele fez, irmãos, estas obras que nós vemos aqui, irmãos, o Senhor já estava no final do seu ministério em um corpo igual ao nosso, irmãos. Ele estava terminando a obra aqui entre nós, iria dentro de alguns dias enfrentar a cruz. Irmãos, então ele estava a caminho de Jerusalém, irmãos, e nesta descida, nesta viagem, irmãos, o Senhor ia fazendo obras e milagres, ensinando o povo. Irmãos, uma coisa muito interessante que nós vemos na Escritura, acompanhando o caminho do Senhor nesses 3 anos aproximadamente que Ele esteve entre nós, nós não encontramos em nenhum lugar, irmãos, que o Senhor Jesus estava tirando um final de semana, umas férias, descansando, como nós fazemos até por necessidade, às vezes a nossa condição humana não alcança mais. Nós vamos dedicando, especialmente aqueles que atendem a obra de Deus, a gente não para final de semana como muitos, né, irmãos? Final de semana nós continuamos a nossa luta, irmãos, temos horário para levantar de manhã também, temos horário para começar as reuniões, para terminar, para fazer visita, para correr de novo para a igreja. Às vezes, final de semana, a gente que está no ministério, irmãos, corre entre uma hora e outra para fazer alguma coisinha pessoal, não é, irmãos? Para atender a nossa vida, porque vai começar a semana.
Irmãos, e chega um dia que o nosso cansaço é tão grande que a gente mesmo até fala, preciso de um descanso, eu preciso de parar um pouquinho, minha mente já não está mais dando, eu não estou processando mais, não é? Mas nós vemos aqui o Senhor, irmãos, que Ele não parou, Ele não parava o tempo todo, irmãos, e onde Ele estava uma grande multidão. Nós vemos aqui na igreja, às vezes nós temos uma multidão, especialmente a dias de reuniões, como foi o dia de ontem, bastante gente em volta de nós em volta de outros, mas logo passa, não é, irmãos? Um culto, por máximo que nós ficamos junto com a nossa irmandade, 3 horas, 4 horas no máximo, no geral 2 horas mais ou menos, e nós vamos para a nossa casa, para o nosso canto. O Senhor Jesus, o tempo todo, estava cercado ou com os apóstolos, ou com os discípulos, irmãos, ou com uma multidão, como é o caso aqui, uma multidão acompanhava o Senhor. Irmãos, e nós vemos que o Senhor, nesse caminho de Jericó, Ele fez várias obras. Antes mesmo de encontrar com Zaqueu, irmãos, ele estava perto de Jericó, e junto do caminho tinha um cego, mendigando pão, pedindo a misericórdia do Senhor. E nesta caminhada de Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, pelo menos, irmãos, eu gosto muito de ler a Escritura e várias vezes tenho lido, mas nunca encontrei um lugar que o Senhor Jesus disse para os discípulos, estou cansado, agora não, vamos falar depois. Deixa Ele pedir lá, depois nós vamos conversar. O Senhor nunca deixou o seu povo esperando. Ao contrário, mesmo estando num corpo igual ao nosso, Ele sempre supriu a necessidade do homem. Ele estando no caminho, Ele encontrava uma necessidade, irmãos, Ele não virava o rosto. Irmãos, como às vezes estamos numa situação de trabalho, ou em uma reunião, ou um assunto, irmãos, às vezes até o telefone toca, nós não podemos atender naquela hora, depois retornamos a chamada. Acontece conosco o tempo todo isso aqui. O Senhor Jesus, irmãos, não vemos aqui, algumas vezes Ele não respondeu, mas a propósito para testar a fé daquele que estava pedindo, não é? Para testar a fé e ver o que é que estava acontecendo. Mas Ele jamais deixou de atender a nossa necessidade e a necessidade desse povo. E esse cego começou a gritar, começou a pedir ao Senhor, a gritar, e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando mais aproximava o Senhor, mais ele clamava, mais ele gritava pedindo ao Senhor. E Jesus chegou até perto dele, parou, né, irmãos? O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus já sabia. O que queres que eu te faça? Não é que o Senhor Jesus não sabia, era um cego, naquela condição, pedindo misericórdia. Irmãos, para nós é uma situação bastante óbvia, mas o Senhor queria ver qual era a fé daquele homem. Porque, irmãos, na nossa boca se manifesta o que está no nosso coração, não é? Às vezes, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque, irmãos, da nossa boca sai o que nós falamos. Como às vezes nós estamos com a cabeça um pouco quente, irmãos, preocupado com alguma coisa, irmãos, às vezes até um pouco triste, um pouco chateado, e estamos sem paciência, alguma coisa acontece, sai um monte de coisa da nossa boca, e depois nós falamos, ai meu Deus, o que eu fui falar? Não é? Temos que tomar cuidado, irmãos, porque fala a boca, diz a palavra, fala a boca o que está no coração, o que sente o coração. Se o coração está cheio de bênção, sai bênção. Se o coração está cheio de ódio ou de raiva, sai aquilo também, não é? Então o Senhor queria saber o que estava no coração daquele cego, não é? E naquela hora, aquele homem gritava ainda mais, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. O que quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. Quero ver, não é? Naquela hora isso, Senhor, vê, a tua fé te salvou. Não é, irmão? Se salvar aqui, irmandade, não engane, não é a salvação da vida eterna. A tua fé é cura, é libertação. A tua fé te libertou. Então, a fé que ele tinha, primeira coisa, irmãos, ele pediu para a pessoa certa, ele creu na pessoa certa, e ele clamou àquele que podia fazer aquilo que ele precisava. Isso tem que estar em nós, irmãos. Às vezes nós procuramos ajuda em tanta coisa, tanto lugar, e procuramos um amigo, e queremos falar com esse, e queremos falar com aquele, e queremos fazer irmãos, alguma situação, e queremos colocar um advogado, e queremos, irmãos, tem coisa da nossa vida que nós temos que fazer o que temos que fazer, não é que não somos contra, estamos contra, nem a palavra nos ensina que nós somos contra que os irmãos peçam ajuda, não é nada disso, mas tem situação da nossa vida, irmãos, que a nossa resolução é o Senhor, é só Ele, glória ao nome do Senhor.
Irmãos, naquela época, hoje temos diversas cirurgias que depende do problema, se resolve a situação de um cego, mas a grande maioria também não se resolve, não é? Até hoje não é uma coisa que tem cura, irmãos. Então, onde ele ia clamar, irmãos? Qual médico? Onde ele ia? Ele tinha que pedir para alguém que podia fazer aquela obra, e era Jesus que estava passando ali. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aquela obra fez com que aquele cego visse, mas não foi só o cego que viu, foram outros que viram a mesma obra. O cego viu pela sua vista, mas muitos creram no Senhor e viram a obra de salvação em Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E essa notícia, irmãos, por isso começamos a palavra um pouquinho antes, essa notícia chegou para Zaqueu. Zaqueu estava em Jericó. Ele era um dos chefes dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele era um dos chefes daqueles homens, por certo. Irmãos, ele era um dos funcionários, com certeza ele era um dos funcionários romanos, sendo judeu. Pelo próprio nome dele, sabemos que ele era judeu, né, irmãos? Mas os próprios judeus, quando alguém tinha qualquer condição de ligação com os romanos, especialmente ligado a impostos, eles separavam completamente. Chamava ele de pecador, porque ele cobrava os impostos e entregava para César. Irmãos, então era chamado de pecador por a situação em que ele estava. Mas não é que ele era um homem pecador no sentido que nós entendemos como pecador. É porque estava contra o sistema que eles tinham colocado na sua cabeça. Irmãos, e nós que somos homens e mulheres de Deus, na vivência da graça do Senhor Jesus, nós devemos de tomar muito cuidado como nós julgamos e colocamos as pessoas, porque muitos paradigmas que nós fazemos, muitas condições que nós fazemos, que nós criamos, para nós não serve mais para o Senhor. Ele tem misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Ele opera da mesma maneira, ele faz obra. E aqui era a situação de Zaqueu. Zaqueu ouviu falar do Senhor, mas ele próprio pensou, porque aquilo estava no seu coração. Primeiro, que ele era um homem pequeno, de pequena estatura, não era um homem alto, de grande estatura. E a multidão era grande. Ele pensou, não vou conseguir ver o Senhor, começando pela minha estatura. Segundo, sou um homem pecador, de acordo com a situação dos próprios hebreus. Sou um homem pecador. Jamais esse homem santo vai vir até a mim. Jamais ele vai falar comigo. Mas eu quero pelo menos ver ele. Porque um homem que... Irmão, não está escrito isso, nós estamos inferindo, é uma inferência da nossa parte. Estamos, irmãos, entendendo que é assim, não é? Um homem que tem o poder que esse homem tem. Vamos mencionar aqui, por exemplo, de libertar o cego que estava na cidade dele ali, que ele ficou sabendo dessa obra, não é, irmãos? Um homem que tem esse poder, irmãos, ele pensava, isto é só coisa de Deus. Eu quero ver quem é esse homem. Eu quero saber quem é esse rabino que está vindo aí. Eu preciso saber, não é? Irmãos, então ele teve uma ideia, vou procurar um lugar mais alto para eu ver o Senhor. Irmãos, por certo, ele viu por que caminho passaria o Senhor, e ali tinha uma árvore, não é, que não tinha frutos. Aqui diz a palavra que é uma árvore que não tinha frutos. E ele pensou bem, vou subir nesta árvore, uma figueira brava ela não dá frutos, né, irmãos? Ela dá aquelas frutinhas. Eu vou subir nessa figueira brava e vou ficar lá em cima, ficar esperando. A hora que ele passar, pelo menos eu vejo ele passar. Ficou naquela condição, irmãos. E está vindo o Senhor lá. Mas, irmãos, às vezes nós pensamos, como é que o Senhor Jesus chegou para ele e já chamou ele de nome? Zaqueu, né? Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor nos conhece pelo nome. Aqueles planos que nós fazemos, irmãos, especialmente se o plano for para ver o Senhor, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Se o irmão tem plano, eu queria buscar a Deus, eu queria fazer alguma coisa para servir o Senhor, eu queria alguma coisa. Você pensa que Deus não está vendo o teu coração, o Senhor está vendo tudo. Glória ao nome do Senhor. Ele entende o que está no nosso coração. Então, Zaqueu, irmãos, os planos de Zaqueu de subir na árvore, irmãos, era o plano dele, ninguém sabia desse plano, era ele. Irmãos, por que ele subiu naquela árvore? Irmãos, obviamente, ele queria ver alguma coisa, porque a multidão estava passando ali. Ele sobe naquela árvore, mas aquilo já estava, o Senhor já tinha visto a intenção do coração de Zaqueu antes de chegar naquela árvore. Então, quando o Senhor chega por ali, irmão, Zaqueu está olhando, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, aquele homem,
ele, por certo, ele teve uma surpresa muito grande, não está escrito aqui, mas ele teve uma surpresa muito grande, e levou o Senhor para a sua casa e recebeu ele com um prazer, diz que recebeu o gostoso, ou seja, cheio de gosto, cheio de prazer, cheio de alegria. Irmãos, como nós, quando recebemos uma visita na nossa casa, uma pessoa da família, especialmente, que é muito próximo nosso, né, nós recebemos e trazemos, irmãos, nós não sabemos o que fazer para aquela pessoa, já colocamos uma água, já oferecemos alguma coisa para comer, já corremos buscar alguma coisa, preparamos, porque, irmãos, nós não sabemos de tanta alegria que nós temos de ter aquela pessoa na nossa casa. Para nós, irmãos, não é questão de ser uma honra, é uma alegria de ter aquela pessoa conosco, não é? Então, ele recebeu dessa maneira, cheio de gosto, recebeu gostoso, estava cheio de gosto na sua condição, recebeu o Senhor, não é? Irmãos, aí começou as murmurações. Mas, irmãos, vemos aqui que quando o Senhor chama os seus discípulos, irmãos, o irmão de André veio, Pedro, né, irmãos de André, encontraram com o Senhor e viram uma obra gloriosa no Senhor. Irmãos, então foi buscar o seu irmão, André, e quando ele estava chegando, o Senhor Jesus disse para ele, aí vejo um verdadeiro hebreu, em cujo coração não há dolo, não é? E ele não tinha fé, irmãos, ele não cria no Senhor ainda, ele não conhecia o Senhor ainda, por certo ele veio por curiosidade, saber quem é esse homem que todos estão falando dele, quem é esse homem? Não é? Ele veio chegando com alguma curiosidade para querendo saber quem é o Senhor. O Senhor Jesus, aí vem um verdadeiro hebreu que no seu coração não há dolo, ou seja, não tem, o coração dele é o que é. Ele pode parecer descrente, ele pode parecer rude, mas eu sei que o Senhor Jesus, irmãos, não bajulava ninguém também, viu? Precisamos prestar atenção que o Senhor Jesus aqui não falou para convencer o coração de André. O Senhor Jesus nunca fez isso aqui, ao contrário, a palavra dele sempre era forte, uma palavra de justiça, uma palavra forte. Se o Senhor falava que o coração dele não tinha dolo, é porque realmente não tinha. Ele tinha um coração sincero na presença de Deus. Irmãos, o Senhor disse para ele, disse, por onde me conhece, Senhor? Para saber o que está no meu coração, a pessoa precisa conhecer, ele está comigo por muito tempo. Ele disse, André, quando tu estava debaixo da figueira, estava descansando debaixo da figueira, eu já tinha te visto lá atrás. E só o Senhor sabia, irmãos, por certo, nem os seus irmãos sabiam que ele estava descansando debaixo daquela figueira. Não é? Quando estava lá debaixo daquela, eu já tinha te conhecido. Mas naquela hora, irmãos, ele caiu. Ah, Senhor, Filho de Deus! Naquela hora ele entendeu que verdadeiramente era o Senhor que estava acompanhando. Aqui a mesma coisa, Zaqueu. O Senhor chega perto dele e te chama pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmão, irmã, se o teu coração você está propondo a servir a Deus, pode ter certeza que hoje o Senhor te diz para você, você está pensando que você não consegue me alcançar, você precisa de fazer isso, você precisa de subir numa árvore, você precisa melhorar a tua vida. Hoje o Senhor quer encontrar contigo na condição que você está, pois hoje Ele marcou um encontro contigo pela palavra, glória ao nome do Senhor, e as bênçãos do Senhor te alcançará nos dias da misericórdia, mas hoje abre o teu coração e recebe o Senhor gostoso, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o povo veio olhando, porque o povo não aceitava Zaqueu, especialmente porque ele era cobrador de impostos, chefe dos cobradores. Irmãos, creio que isso acontece até o dia de hoje, ninguém gosta de cobrador de imposto, né? Quando chega um inspetor, a gente não gosta, a gente acha ruim. Quando temos uma inspeção, também não gostamos. Quando chega um cobrador de imposto, ninguém gosta. É uma situação que ninguém gosta disso. E os hebreus, especialmente porque o dinheiro que era pago não ficava entre eles, era para os romanos, eles tinham ódio daquela situação, não é? Esse era o ódio que ele tinha. Irmãos, e naquela situação que ele estava, ele dizia, se esse homem fosse homem de Deus, dizia, como pode, levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, e murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas lembra que ele também era hebreu. O próprio nome dele mostra, claro, que ele era Zaqueu, nome hebreu, né? O Senhor Jesus falou para eles, ele dizendo, Senhor, o povo está murmurando aí fora, dizendo que como é que pode o Senhor entrar para ser hóspede de um homem pecador? E ele disse, levantando-se Zaqueu, ele não ficou esperando, irmão, não ficou esperando, ele foi contar para o Senhor.
Irmãos, e olha aqui, ele não estava propondo dar a metade dos seus bens para os pobres, não, já dava. Disse aqui, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele já dava metade dos bens dele. Tudo que ele ganhava, 50% do que ele ganhava, ele já dava para os pobres. Não é que ele ia dar daqui para frente. Nós entendemos mal essa situação. Nós entendemos que ele ia dar a metade, se alguém reclamasse, ele daria 4 vezes, mas não é isso que ele estava falando. Senhor, eu já dou a metade dos meus bens para os pobres, mas se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, ele tinha certeza da justiça, irmãos, porque ele estava falando com o Senhor. E se ele estivesse mentindo, os irmãos acham que o Senhor aceitaria a sua palavra? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele estava falando com Jesus, já lhe havia chamado por nome, já havia falado qual era a intenção do coração dele. Ele sabia. Com certeza ele foi justo e claro com o Senhor, e o Senhor aceitou as suas palavras quando ele disse. Então ele fala, Senhor, metade dos meus bens eu já dou aos pobres. Mas se eu tenho faltado em alguma coisa no que eu tenho feito, defraudado alguém, ou seja, cobrado o imposto de alguém injustamente para o meu próprio bem, de alguma maneira, Senhor, aquilo que eu tirei, eu restituo quadruplicadamente. Irmãos, o Senhor Jesus não tocou nesse assunto. O Senhor não tocou nesse assunto. Estão preocupados com isso? Eu estou preocupado com outra coisa. Glória ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com as coisas desta vida, como ontem ainda o Senhor mandou a sua palavra aqui nesta congregação. O Senhor falava, irmãos, do filho pródigo, que ele pediu o seu dinheiro para gastar com as mulheres da vida, com os prazeres da vida, pegou toda a sua herança que o pai lhe deu e gastou, não é, irmãos? E quando ele voltou, era um homem pecador, irmãos. Vemos aqui claramente que ele era um homem pecador. Aí ele chega, irmãos, ele intentou no seu coração, lá, na hora da sua angústia do seu pecado, ele disse, vou confessar o meu pecado quando chegar lá. Pequei contra o céu e pequei contra ti, Pai. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno. Mas deixa eu ficar aqui como trabalhando como os teus empregados, como os teus jornaleiros. E já isto para mim é mais do que o suficiente. Glória ao nome santo do Senhor. O Pai também não entrou nesse assunto, irmãos. Às vezes nós queremos negociar com o Senhor. Senhor, se eu fizeres isso, eu te dou aquilo. Se fizer aquilo, eu dou aquilo. Irmãos, os nossos bens materiais, se Deus prepara alguma coisa, o Senhor prepara para nós viver a nossa vida aqui na terra, mas a nossa vida espiritual nada tem a ver com estas coisas. O Senhor não entrou neste assunto com ele, irmãos. Ao contrário, deu um beijo nele, abraçou, irmãos, recebeu ele, deu um beijo e mandou buscar, irmãos, um anel e mandou vir uma roupa nova, uma roupa túnica nova, vestiu ele da sua túnica e mandou matar o bezerro cevado. Vamos celebrar, porque esse filho estava morto e reviveu. Glória ao nome do Senhor. Estava falando o Senhor do quê? Da morte espiritual, mas ele havia revivido porque havia voltado para a casa do Pai. Glória ao Senhor. Mas quando chegou, irmãos, quando chegou, o que aconteceu? Não estamos pregando a palavra de novo, irmãos, é porque entra no contexto dessa palavra. Não é? Não estamos pregando a palavra de ontem. A palavra de ontem foi gloriosa e o Senhor já mandou ela. É só o contexto do que está aqui. O filho que ficou em casa não aceitou. Ele não aceitou porque ele pensava ser justificado já. Eu faço tudo que eu nunca quebrei os teus mandamentos, sempre estive aqui, fui fiel em tudo. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me celebrar com meus amigos. Nada. Irmãos, e o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. O pai com todo que é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Nada, eu não seguro nada, tudo que eu tenho é teu. Agora, esse teu irmão estava morto. Irmãos, e veja como ele fala para o pai, esse teu filho, não fala esse meu irmão, esse teu filho, que gastou tudo com as mulheres da vida, agora chega aqui, o Senhor abraça ele? Não é? O Senhor, o pai, fala para ele, esse teu irmão estava morto e reviveu. Vamos celebrar, entra comigo, vamos fazer a festa junto. E ele recusava, e disse a palavra que ele insistia, ele estava com o pai, que não entrava, não aceitava o seu irmão. Irmãos, muita coisa que nós fazemos está errado. Muito julgamento que nós fazemos está errado. O Senhor não aceita. Muito julgamento. Irmãos, quanto julgamento mal nós já fizemos? Eu incluído. Quanto julgamento mal.
Senhor está olhando muito mais acima das condições da nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele não condenou um filho e nenhum outro. Ele disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Entra, vem, vamos celebrar junto. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Irmãos, a impressão que nós estamos falando aqui é um pai, como eu sou um pai, vários irmãos aqui são pais, irmãs são mães, falando de um filho carnal, mas não era. Quem de nós podemos reviver um filho? Ninguém. Está falando aqui do nosso Pai eterno. Né? Seu filho estava morto e reviveu. Ou seja, se ele está vivo, meu filho, eu recebi, recebe também. Glória ao nome santo do Senhor. Se ele está vivo, se eu estou falando que ele está vivo, porque eu vejo vida nele. Então vem, entra, recebe também. Glória ao nome do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, irmãos, quanto julgamento passa pela nossa cabeça às vezes, mas aquilo que Deus declara, aquilo que Deus faz, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, está acima do nosso entendimento. Onde ainda o Senhor falou outro ponto da palavra, irmãos, de Saulo, quando o Senhor fala com Saulo a caminho de Damasco, ele cai, não é, irmãos? E naquela situação, o Senhor fala com Ananias, né, vai orar, vai na rua, dá um endereço para ir na rua chamada direita, na casa de Simão, se me falha a memória, Simão, encontra lá com ele, lá está Saulo, e lá você vai orar, porque ele está cego, e você vai orar sobre a cabeça dele, e eu vou fazer a libertação. Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem. A primeira ideia, não posso. Imagina, Senhor. Mas o Senhor falou que ele não vai, porque esse é um vaso escolhido, que muito há de padecer pelo meu nome. Irmãos, às vezes nós estamos rejeitando uma situação, mas você não sabe que aquele que Deus está separando, ainda ele muito vai padecer pelo nome do Senhor. Ele vai amar o Senhor muito mais do que você imagina. Então, deixa tudo na mão de Deus. Irmãos, e Ananias creu, porque tudo aquilo veio por revelação. Quando o Senhor fala com Ananias, irmãos, o Senhor fala com ele por revelação, dando o endereço de onde ele estava, a casa de onde ele estava, glória ao nome santo do Senhor, a situação onde ele estava, irmãos, e Ananias não sabia, porque ele estava na Síria, estava em Damasco, e Deus mandou ele fazer aquele encontro com aquele homem. Irmãos, veja bem, e o Senhor fez aquela obra, o Senhor sabia de tudo, porque aquela situação, aquele homem, irmãos, que era, na verdade, irmãos, até culpado de morte de muitos dos nossos irmãos, já o Senhor havia separado ele como um vaso escolhido na mão de Deus. Irmãos, tem coisa que Deus faz na nossa vida que está acima do nosso entendimento, mas ainda assim, vamos louvar a glória de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Irmãos, o Senhor, então, quando ele chega para Saulo, o que ele faz, irmãos? Ele chega, irmão Saulo, o Senhor me enviou até a ti, glória ao nome santo do Senhor. E naquela hora, colocando as mãos sobre ele, fez uma oração, e o Senhor o libertou, caindo como dos seus olhos como uma escama, e ele viu na hora. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o que Deus faz, Deus está feito, e o Senhor não deve satisfação para nenhum de nós, está nas mãos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, a mesma situação, o povo falava, Senhor, como é que pode esse Senhor entrar, ele sendo ele um rabino, sendo ele um homem de Deus, um homem santo, entrar para viver, para se hospedar na casa de um homem pecador? O Senhor Jesus disse para eles, glória ao nome santo do Senhor, perdoa, irmão, disse para ele, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, o Senhor não chamou ele filho de Abraão por fazer um elogio. Ele era hebreu. Ele era filho de Abraão. Aqui mais uma confirmação na própria Escritura que ele era hebreu. Mas ele tinha um trabalho, irmãos, ele tinha um trabalho que não era aceito, não é? Mas ele estava perdido. Irmãos, tem aqueles que se perdem porque a própria situação da vida faz com que eles se percam. O caso de Zaqueu. Irmãos, o povo rejeitava o seu trabalho. O povo rejeitava a posição de trabalho que ele tinha. Irmãos, ele estava perdido, ele estava separado, ele não tinha comunhão, por certo não podia entrar no templo, não está escrito, mas o povo tinha ele como um homem pecador, por certo não podia entrar no templo, por certo as coisas que ele fazia o povo não aceitava, né, irmãos? Por certo, ele era um homem rejeitado entre o povo de Israel, não é? Mas hoje o Senhor vinha trazer ele para a comunhão, disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. E o que estava perdido em Zaqueu, irmãos? Estava perdido a sua direção. Às vezes, irmãos, nós estamos até bem na nossa condição mental, mas nós saímos e nos confundimos no meio do caminho. Hoje temos GPS, está difícil perder, mas antes, quando não tinha GPS, a gente saía com um endereço na mão, procurando o mapa, e às vezes nós nos perdíamos. Parávamos, eu fiz isso muitas vezes, parava num lugar, pegava num telefone público, colocava uma moedinha, colocava as fichas, como era antigamente no Brasil, e eu falei, estou um pouco perdido, como é que eu faço para chegar até aí? Não consigo chegar, me explica. A pessoa nos dava a direção para chegar, né? Estava perdido. Não é que nós estávamos perdidos no mundo, já que Zaqueu estava perdido porque perdeu a direção. Não sei como fazer. Eu quero servir, mas não sei como fazer. Eu quero servir a Deus, mas como que eu vou servir a Deus? Eu busco o Senhor, eu quero, mas eu não sei como. A forma mais fácil que ele encontrou foi de subir numa árvore e pedir, Senhor, deixa eu te ver. Glória ao nome do Senhor. Forma mais fácil, vou encontrar uma maneira de ver o Senhor, porque ele tinha desejo, mas ele estava perdido, não sei como fazer. Irmão, irmã, você pode estar numa situação na tua vida que você diz, eu estou perdido. Não que a tua esperança acabou, porque a esperança de Zaqueu estava viva como sempre. Glória ao nome do Senhor. A vontade de ver o Senhor, a vontade de servir a Deus, a vontade de fazer o que era certo, irmãos, estava no seu coração, mas ele estava perdido, porque não sabia o que fazer. Irmão, irmã, você pode estar perdido numa situação na tua vida, que você, Senhor, já fiz de tudo, não sei o que fazer, já tentei essa solução, já tentei aquela, já mandaram fazer isso, já mandaram fazer aquilo, já coloquei aqui, já coloquei lá, já fiz de tudo, Senhor, já não sei mais o que fazer. Hoje você encontrou, porque a salvação chegou também na tua casa. A tua direção é o Senhor. É o Senhor, ora, pede, Senhor, mas eu estou pedindo e orando, continua pedindo mais. Continua orando, o Senhor vai vir na tua necessidade. Então, irmãos, aqui estava, disse o Senhor Jesus, o Senhor veio, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Duas coisas separadas, buscar e salvar. Irmãos, existem aqueles que... buscam o Senhor. E Ele manda buscar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não está escrito na palavra? Buscar o Senhor. Mas tem aqueles que estão perdidos, que não sabem nem mais como buscar. Ou pode ser quanto à salvação, ou pode ser quanto a uma solução de uma situação. Não sabe como buscar, né? Estamos perdidos. Senhor, estou perdido. Era o caso dele. Como ele não encontrava o caminho, o Senhor então foi buscá-lo. Deus, Jesus, pelo movimento do Espírito Santo, que era ele, que estava nele, ele foi buscar Zaqueu. Então o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nesse caso, o Senhor estava falando de Zaqueu. Irmão, irmã, se o irmão está perdido, não encontra a porta, o irmão pensa que o irmão está perdido no teu caminho, hoje o Senhor veio te buscar também. A palavra te buscará. Tenha fé no Senhor. Continue procurando servir a Deus. Continue procurando todos os caminhos para servir o Senhor. Todas as oportunidades que você tem, busque a Deus. Busque o Senhor, porque o Senhor está buscando também o teu encontro com Ele. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor mandou esta palavra para nós. O Senhor Jesus, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, não estou preocupado se é publicano, não estou preocupado se é pescador, não estou preocupado o que é, porque eles também criticaram o Senhor, porque ele escolheu pescadores ao invés dos escribas e dos judeus e dos homens de alta inteligência e dos fariseus. Ele foi buscar homens pescadores. Irmãos, quem sabe se nós também, às vezes nós falamos assim por causa da fé que Deus colocou no nosso coração, de crer nele, de crer na sua palavra e aceitar Jesus como nosso Senhor, como nós aceitamos, então para nós parece normal. Mas será que se o irmão fosse organizar uma obra com bilhões de pessoas, uma igreja, vamos dizer assim, com bilhões de pessoas, se o irmão fosse buscar os homens para colocar na frente, será que o irmão ia buscar pescador também? Eu sei que eu não iria. Eu sei que talvez a minha visão não seria para buscar um homem pescador. Talvez eu iria procurar alguém numa universidade,
não é, irmãos? Uma pessoa que tem uma formação melhor, isso que está no meu coração. Nós estamos falando do coração do homem carne, não é, irmãos? Mas o Senhor não. Ele foi buscar homens, os pescadores, cobrador de impostos, não é? Às vezes os irmãos falam de Lucas, mas Lucas não estava aqui ainda entre os apóstolos, ele veio mais tarde. Lucas foi discípulo. Ele veio bem mais tarde, bem depois dos apóstolos. Não é? Ele era um médico, na verdade, mas ele não estava aqui. O que tinha uma melhor instruçãozinha ali era Mateus, irmãos, que também era cobrador de imposto, também era publicano. E há uma crítica lá, quando eles vão ver, quando o Senhor separa ele, que ele vai se encontrar com os outros publicanos, que era amigo de Mateus. Irmãos, eles criticam o Senhor por estar comendo com homens pecadores. Então, irmãos, existem nesta obra. Deus está mandando a palavra, irmãos, ponha bastante atenção. Existe nesta obra aqueles que estão olhando para ver em nós alguma falha para criticar a obra de Deus. Existem aqueles que se especializam nestas coisas, irmãos, e caem numa confusão, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida interna, irmãos, como em tudo, caem numa confusão, porque o Senhor se preocupa, irmãos, de fazer prevalecer, porque nós estamos aqui, irmãos, os homens de Deus, irmãos, que cuidam da sua obra, nem todos são perfeitos, começando por mim. Sabe, irmão, nem todos somos perfeitos. Temos nossos erros, as nossas condições. Mas a obra que acontece quando é movida pelo Espírito de Deus se usando desses homens, não é o homem que está fazendo, é Deus que está fazendo. E aqueles que estão vigiando para ver a falha na obra de Deus, eles procuram uma dificuldade muito grande com o próprio Espírito Santo e acaba caindo numa grande confusão. Irmãos, não esperava Deus mandar isso aqui. O Senhor estava falando uma palavra de tanta bênção, de repente Deus entrar nisso aqui. Mas quer para nós, irmãos, um aviso da parte de Deus. Vamos cuidar de não julgar a obra de Deus. Porque o que o Senhor estava fazendo com Zaqueu era a obra de Deus. Não tinha nada a ver somente com o que ele estava fazendo com Zaqueu, era a obra de Deus. Deus, o Senhor separar também Mateus, irmãos, que foi um dos publicanos, era obra de Deus. O Senhor encontrar com Saulo foi obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor encontrar a ti e a mim, obra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. É a obra pessoal que Ele faz em cada um de nós. Então temos que tomar cuidado e glorificar a Deus para não criticar a sua obra. O homem erra, mas Deus é perfeito em todos os seus caminhos, está escrito na palavra. Ele é perfeito em toda a sua obra. Glória ao nome do Senhor. E a obra de Deus está nas mãos do Senhor. Então, irmãos, aqui está a palavra que Deus nos manda. Ele veio buscar o que estava perdido, buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, às vezes nós estamos perdidos numa situação, mas o Senhor vem nos encontrar hoje pela palavra. Queira o Senhor acrescentar a fé em todos nós, qual seja a nossa situação, para que Ele nos encontre e nos ajude. E pode ter fé e certeza, irmão. Confia no Senhor, entrega a Ele os seus caminhos e Ele cuidará de toda a tua vida. É o que o Senhor manda para nós nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Amém.